ele fala assim, que seria mais fácil se essa pessoa fosse um adversário dela. Porque eu fiquei pensando, quando a gente ouve palavras de afronta de alguém que a gente não tem amor, é mais fácil de suportar. Mas quando é de alguém que a gente tem um sentimento, é muito mais difícil. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É ser curado. Às vezes eu converso com pessoas e elas falam assim, mas eu não consigo esquecer o que me fizeram. Você não vai esquecer mesmo, porque aquilo aconteceu vai ficar na sua mente, mas você nunca mais vai pensar naquilo com dor quando você liberar perdão. Porque tem pessoas que tentam esquecer, mas não conseguem. Porque aquilo já está gravado na nossa memória emocional. E você tem que decidir perdoar. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, eu não sinto de perdoar. Mas a gente não sente. Porque perdoar é uma decisão, você precisa querer. E nem muitas vezes a decisão é fácil. Porque muitas vezes a gente tem que perdoar as pessoas que nos ofenderam. E qual é o caminho do perdão? Perdoar é um ato que Deus requer de mim. Então eu vou fazer. Eu vou tomar atitude. Perdoar é difícil, gente. Perdoar é difícil quem nos ofendeu. Porque quando a gente tem algo que alguém faz pra gente, trata, sara, machuca o coração da gente, a gente pensa assim, não, mas ela fez isso comigo, então eu não vou perdoar ela. A gente começa a ficar cheio de justiça própria. E muitas vezes a gente até ora assim, ó, Senhor, faça a tua vontade na vida dessa pessoa. Mas você não está querendo que Deus faça a vontade dele. Você está querendo que Deus faça a sua vontade. Que é de castigar a pessoa. Porque você está ferido. Porque você quer que Deus faça alguma coisa mal para aquilo não compensar dentro do seu coração. Porque você está magoado. E é assim. O perdão, ele tem que partir do fundo do seu coração. Eu acredito que aqui debateu, porque já foi o meu caso, que eu falava que eu perdoava só para sair da situação. Tá, eu te perdoo. Tá bom. A pessoa vem e pede desculpa para você, você fala, não, você está desculpada. Mas você não perdoa de coração. Então, a primeira coisa que você vai fazer é no momento que você tiver a oportunidade, você vai falar para ela. Lembra daquele dia que você fez isso comigo? Então você não perdoou. Porque você quer todo o tempo que aquela pessoa saiba que ela te feriu. Então por isso que tem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muito relacionamento entre pai e filho, que é assim. Porque é o tempo todo isso. Lembra daquilo? Lembra daquela palavra? Lembra daquilo que você fez comigo no dia do meu casamento? Então, perdão é uma atitude que tem que vir dentro do seu coração. E assim, quando você permitir que Deus traga a pessoa dentro do seu coração, vai trazer a dor também. Porque quando o Senhor ele traz a dor, é porque Ele quer te curar. Às vezes a gente acha que é o sentimento. A gente não sente vontade de perdoar. A gente vê muitos casos de pessoas, eu escutei uma médica falando, a Ana, os maiores arrependimentos das pessoas morrerem. Quando elas estão lá, que elas sabem que elas estão em cuidado paliativo, ela faz sempre uma entrevista com as pessoas e fala o que você poderia, o que você queria se você tivesse mais tempo de vida. A maioria das pessoas responde: eu queria ter perdoado a minha mãe, eu queria ter perdoado meu pai.
que a falta de perdão traz câncer, traz dores, porque tem uma hora que o nosso organismo não aguenta mais tanto sentimento ruim dentro do nosso coração e ele precisa expulsar de alguma forma. Então é a doença. Eu já cheguei em casa de pessoas, em lugares que elas estavam doentes, ela falava que ela sentia dor até na pele. E a gente foi no hospital, o médico falou que isso é impossível. Só que aquela pessoa ela não conseguia liberar perdão. Às vezes a gente vai precisar de alguém para nos ajudar, porque a gente não consegue sozinho. Porque o que mais tem é pessoas que falam assim, ó, pra você: se eu fosse você, eu não perdoava. Eu não aceitava isso que fez com você. Mas eu quero te dizer que você perdoando, você fica livre. Porque a falta de perdão nos aprisiona. A falta de perdão nos prende, a gente não consegue mudar, a gente não consegue fazer nada. Fica perto de alguém que tem mágoa no coração para você ver. Aquela pessoa não sabe reclamar. Ela chega no lugar, ela reclama do tempo, ela reclama de tudo porque nada está bom para ela. Mas não é o lugar, não é as pessoas, é ela. A alma dela está pesada. Então ela não consegue ver nada de bom. Quando você perdoa, você começa a ver um horizonte. Quando você perdoa, você começa a ver que as coisas elas podem ser diferentes. A necessidade de perdoar não é o outro, é você e Deus. Aí você vai falar assim para mim: Mônica, você não sabe o que essa pessoa me fez. Não importa saber, Deus sabe. Ele saber é o que importa. Perdoar, não perdoar é viver as consequências do pecado dos outros. Porque a gente acha assim, no direito de não perdoar. Porque a gente foi ofendido, a gente foi machucado, a gente foi ferido e a gente acha que a gente tem razão. Então você escolhe viver como for dentro do seu coração. Você está escolhendo. Porque o Espírito Santo todos os dias te dá o poder de decisão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te ajuda. Todos os dias ele traz aquela pessoa na sua mente. E eu quero falar de uma pessoa que nos deixou o exemplo de perdão, que é José. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Que diz assim, a partir do primeiro: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: faz sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Esse texto, ele começa lá no capítulo 37. Ele conta a história de um homem, de um moço, que ele era o preferido dos seus pais. E aquilo começou a trazer um certo sentimento nos irmãos. E eu comecei a imaginar José ele chegando o tempo todo nos irmãos e falando assim, porque às vezes os filhos, né, eu tenho 3 filhos, eu sei que às vezes acontece isso. Meu pai, ele gosta mais de mim. E isso foi crescendo no coração daqueles irmãos, e eles tramaram contra José. Tinha
alguns, eu acho que alguns não queriam tanto que ele morresse, né? Mas também não fez nada para ajudar. E chegou um certo tempo que aqueles irmãos, eles tramaram contra a vida de José. Eles chegaram até o pai dele e falaram: ó, aconteceu isso com José. José foi morto por um animal, né? E eles colocaram José no poço. José foi para um lugar onde ele foi escravo. E ali se passou muitos anos. Eu acredito que o coração de José, naquele momento que ele chegou naquele lugar, ele começou a pensar como o próprio salmista coloca. Não foi de longe, foi os próprios irmãos. Os irmãos são as pessoas que a gente tem nos laços. Eu sou filha única, mas eu tenho 3 filhos. E eu vejo que os meus filhos, eles têm uma afinidade tão grande um com o outro, que quando um tá triste, o outro vai lá e tenta fazer o outro ficar feliz. E José não teve isso só de um irmão, sim de todos. José, ele foi afastado do pai, que ele amava tanto, e ele foi para aquele lugar. E José ficou algum tempo ali. E ele fazia o trabalho dele como ele tinha que fazer. Só que chegou um momento que a esposa daquele homem que José confiava quis José ter um relacionamento com José. José era temente ao Senhor. E ele optou por não fazer. E aquela mulher levantou um falso testemunho contra José. E mais uma vez José foi injustiçado. José foi para a prisão. E eu fico imaginando que a prisão de hoje, a gente vê os presos em alguns países, tem uma cama, tem até uma geladeira. Naquele tempo não. Naquele tempo era colocado dentro de porões. A pessoa não via a luz do dia. Imagine ficar ali injustamente. Só que José continuou ali naquela prisão. Chegou um dia que José teve, que algumas pessoas daquela prisão teve um sonho, e José sabia do que se tratava. Mais uma vez José confiou e falou assim: quando você sair, lembra de mim. E ele não lembrou de José. Mais uma vez José foi injustiçado. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós vamos estar nessa posição de injustiça. Só que chegou um dia que José saiu daquela prisão e ele foi governador daquele lugar. Só que o coração de José ainda não estava tratado. E aí começou a haver fome em todas as redondezas daqueles lugares. E um dia aconteceu que os irmãos de José foram procurar ajuda. Os irmãos de José não lembraram dele, mas ele lembrou dos irmãos. Por quê? Muitas vezes as pessoas fazem algo com a gente, ela nem lembra, mas a gente não esquece. Já não sei se aconteceu com vocês, vocês chegam em algum lugar e você fala com alguém e aquela pessoa é grossa com você. E você, poxa vida, essa pessoa foi tão grossa comigo. Só que aquela pessoa, talvez ela nem fez com maldade. Para ela não foi nada, mas para você foi tudo. E aquele sentimento vai começando a crescer dentro do seu coração. Porque a falta de perdão é uma isca muito poderosa de Satanás. Porque nós vamos à igreja, nós fazemos os trabalhos da igreja, mas a gente não perdoa o nosso Pai. E a gente acha que a gente vai para o céu. Só que Jesus mesmo, o Pai disse: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E não tem conversa. Ele deixou essa ordem.
a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então você tem que decidir perdoar e se arrepender. Decida agora perdoar as ofensas sofridas. É difícil falar assim. Eu vou até dar um exemplo para você. Eu chegar numa moça que sofreu um abuso e eu falar: você perdoou o seu abusador? Tem perdões que a gente vai ter que liberar, é com tempo, sabe por quê? Porque a ferida é muito grande. Então precisa de muito tempo de cura. Só que tem Jesus que está aqui, que trouxe você aqui neste lugar para falar que você precisa ser livre. Você precisa perdoar. Isso não é eu que estou falando, isso é a palavra. E muitas vezes a gente fala assim: eu sofri muito, e vai ficar assim as coisas. Por que eu devo soltar a pessoa que me ofendeu? Você pode pensar assim, mas você está amarrada com essa pessoa. O nosso pastor ele usa um exemplo que quem não perdoa carrega um defunto nas costas. Ali, se a gente olhar a grosso modo, imagine carregar um defunto nas costas, gente. Mas é isso que a gente faz. A gente carrega, às vezes a pessoa até morreu, mas você não perdoa. Fala assim: não vou perdoar. Não é porque ela morreu agora que eu vou perdoar. A gente faz isso. Continuando aqui no texto de José, diz assim, no capítulo 19, diz assim: a ti, pois, é ordenado fazer isto: tomais vós da terra do Egito carro para os vossos meninos, para vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu, e cada muda de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de vestes. E ao seu pai enviou jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e comida para o seu pai. E despediu dos seus irmãos e partiram. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Então anunciaram, dizendo: José ainda vive. Ele também é regente de toda a terra, e o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Antes, aqui no 45, está falando no versículo 15, que José, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Quando José descobriu que eram os irmãos deles que estavam ali, eles pediram para aquelas pessoas que estavam tudo ao redor, tinha muita pessoa que servia José na época, eles se retirarem. E o que eu quero falar para vocês, muitas vezes a gente tem que retirar pessoas dos nossos lados, para que a gente consiga liberar perdão. Porque talvez você chega em alguém e fala assim: ai, eu acho que eu quero perdoar essa pessoa. E aquela pessoa fala assim: eu não, eu acho que não. José fez isso, ele tirou todo mundo de perto. Porque ele não queria talvez demonstrar a sua fraqueza. E aí a Bíblia continua falando que o choro de José foi ouvido longe. Porque quando a gente pensa em perdão, a gente acha
perdoar, gente, é confiar na justiça de Deus. Talvez você pensa, você não sabe quanto essa pessoa me feriu e me machucou. O que você não sabe é que essa pessoa está viva dentro de você. Porque todos os dias vem essa lembrança dentro do seu coração. Eu quero contar para vocês a minha história de perdão. Eu sou filha de pais separados. Quando a minha mãe engravidou, meu pai falou para ela que ele não queria aquela gravidez. Eu convivi anos sem a presença do meu pai. E aquela rejeição que eu sentia, eu transferia para outras pessoas, porque eu queria ser amada. Eu chegava na escola e todas as crianças tinham pai e mãe, e eu não tinha. No dia dos pais, todas as crianças faziam cartão para os pais, e eu fazia e dava para minha mãe. E aquilo foi crescendo dentro do meu coração. Eu lembro de uma vez que estava se reunindo para fazer uma festa na escola, e as crianças começaram a falar: ai, meu pai isso, meu pai aquilo, e perguntou para mim: e o seu pai? Eu falei: não, meu pai, ele também vai vir. Mentira. Eu só queria ser, não queria ser diferente das outras crianças. E aquilo foi crescendo tanto dentro de mim, que eu comecei a ter ódio do meu pai. Então eu comecei a planejar uma vingança dentro do meu coração. Eu falava assim: um dia o meu pai vai estar doente numa cama de hospital, eu vou lá e eu vou olhar para ele e eu vou falar: eu não vou te ajudar. Sabe por quê? Porque você não me quis. Aconteceu esse dia. Só que quando aconteceu, eu já servi ao Senhor. E aí, estava em casa, um amigo do meu pai foi até o lugar onde a minha avó estava e avisou: olha, José vai morrer. O nome do meu pai é José. É melhor a Mônica ir lá. Só que eu estava numa época que eu orava de dia, de noite, de tarde, o tempo inteiro. E aí, tudo aquilo que eu tinha planejado caiu por terra.